olhado ali nos nomes, se ainda falta alguém lá da FETRAF, o Douglas dá uma olhada, se tem alguém dos bancários ali, o Jimenez já dá uma olhada, e o Claudir já dá uma olhada se falta algum metalúrgico, o Amarildo já dá uma olhada se falta algum professor, junto com a Vitalina também. Então, vamos chamando os nossos companheiros, nossos delegados, delegadas, para entrar na sala, quem ainda não acessou a sala pelo Zoom. Viu? Lembrando também, João Marcelo, que a partir de agora, a gente também vai estar fazendo uma transmissão da nossa abertura oficial e o debate de conjuntura através do Facebook. Mas lembrando, todos os delegados permaneçam na sala, acompanhem, porque a gente não vai estar transmitindo toda a plenária. Então, quem é delegado, delegada, participe e acompanhe pelo Zoom. Mas também outras pessoas podem estar assistindo a nossa abertura e também o nosso debate de conjuntura que vamos estar fazendo hoje de noite através do Facebook, da CUT e outras páginas também que autorizaram essa transmissão. É isso aí, Cleonice. Então, quem tem condição, já vai lá no sitezinho da CUT, pega o endereço da transmissão e passe para o conjunto de sua direção, né? Convide os companheiros e companheiras da sua direção para que a gente consiga atingir o máximo possível de pessoas, de dirigentes, de militantes. E como nós já falamos anteriormente, nós teremos um convidado especial nessa noite para o debate de conjuntura. Então, quanto mais pessoas puderem assistir, tenho certeza que todos vão gostar de todo esse debate que vamos estar realizando nessa noite de conjuntura né, na nossa plenária. Cleo, veja só, nós temos uma equipe aqui, pessoal. É a equipe que está responsável pelas inscrições, não é? A companheira Dani, a companheira Elis, o João, meu colega de trabalho, estão à disposição para resolver os problemas de acesso. Então, se algum companheiro ou companheira inscrito, delegado, delegada à nossa plenária, se tiver dificuldade, faça contato que a gente vai tentar resolver. Então, já estamos quase chegando no nosso horário, da nossa abertura, mas antes disso, mais uma vez, saudar todos os delegados, delegadas. Nós já temos em torno de 180 pessoas, né, João Marcelo, na nossa sala. Que linda, né, essa imagem, tantos companheiros, companheiras conosco nessa nossa plenária. Lembrando também, né, já quem acessou um pouco mais tarde, as inscrições depois serão pelo chat, se terá mais inscrições do que o espaço ali, que a gente, infelizmente, nem todos, quem sabe, vão poder se expressar, mas faça sua inscrição depois também para o debate de conjuntura, amanhã nos outros eixos também, mas será através, então, de sorteio que vamos estar sorteando, então, os inscritos para as intervenções. E, dando sequência, então, mais uma vez, fazer uma saudação a todos, e uma saudação muito especial às nossas companheiras mulheres, que estão na nossa 16ª plenária da CUT. E aí, João Marcelo, é importante nós lembrar, né, que essa ferramenta do Zoom fez com que muito mais mulheres estejam participando das nossas atividades, das nossas reuniões, das nossas formações, das nossas plenárias. Então, muito bom ver muitas companheiras, mulheres, nessas telinhas, né, estar participando da nossa plenária. E também, nesse momento, não poderia deixar também de lembrar de uma companheira muito especial, a companheira Gabi, nossa companheira da executiva da CUT, que infelizmente hoje não está mais entre nós. Então, é um momento difícil, né, para nós que estávamos diariamente trabalhando com ela e perdemos a nossa secretária de jovens da CUT. Então, nesse período, inclusive, também perdemos muitos outros companheiros, companheiras também pela pandemia, não é o caso da Gabi, mas
muitos companheiros nos deixaram no último momento. Não podíamos deixar de fazer esse registro. Cleonice, nós queremos também saudar e acolher os convidados, os observadores e observadoras. Nós fizemos todo um esforço para atingir o máximo possível de dirigentes sindicais, de companheiros que estão na luta junto conosco. Sintam-se acolhidos. Vocês estão na nossa casa, a casa da CUT, a casa dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, Cleonice, eu acho que já está na hora da gente abrir, de fato, a nossa plenária, porque até então nós estávamos apenas fazendo um esquenta, ocupando vocês, não é? E dando, assim, uma fisionomia para a nossa plenária, né? Criando, vamos dizer assim, o espírito para nós iniciarmos a 16ª plenária da CUT. E para coordenar a abertura da nossa plenária, queremos convidar a nossa companheira Vitalina Gonçalves, secretária-geral da CUT. Seja bem-vinda, Vitalina, e está contigo agora a abertura, o painel ali de abertura da nossa 16ª plenária. Obrigado. Obrigado a todos e todas, obrigado a Cleonice. Vou, conforme nós combinamos, tirar a máscara, porque nós estamos com distanciamento e estamos vacinados, certo? Porque nós não somos negacionistas, portanto, nós defendemos o uso da máscara, defendemos o distanciamento e defendemos vacina no braço e comida no prato. Então, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos os meus companheiros e as minhas companheiras que aqui estão. Eu sou Vitalina Gonçalves, estou secretária-geral da CUT, e neste momento, como coordenadora adjunta da nossa 16ª plenária estatutária. Estamos abrindo oficialmente a nossa 16ª plenária estatutária, com mais de 300 delegados e delegadas inscritas e com mais de 100 convidados. Quero me permitir, nesse momento de abertura, mandar um abraço especial para cada um que está acompanhando a nossa plenária. Agradecer aos trabalhadores e trabalhadoras da CUT que nos permitiram que esta plenária acontecesse, porque estão lá construindo, acessando, autorizando a entrada de vocês na nossa sala, enfim, uma estrutura toda para que nós pudéssemos estar aqui com vocês hoje. Nós estamos de maneira presencial, com todo o cuidado, mas num grupo muito restrito. A gente queria dar uma certa, né, interatividade, poder matar um pouquinho a saudade, embora estejamos todos com todos os cuidados, seguindo todos os protocolos. Então, mais uma vez, agradecendo aos trabalhadores e trabalhadoras da CUT, agradecendo a nossa direção que construiu politicamente essa plenária desafiadora num momento tão difícil, saudar os nossos convidados e convidadas e nossos observadores que estão numa outra sala, mas também acompanhando a plenária, a 16ª plenária estatutária da CUT. Serão 2 dias de intenso trabalho, mas também de, com certeza, muita agenda de luta, muita organização e muita articulação, porque nós temos um objetivo comum tirado lá no nosso Congresso há 2 anos atrás: derrotar o governo Bolsonaro e seus aliados, retomar o Brasil para os brasileiros, com toda certeza trazer para o Brasil um projeto democrático de governo que nos inclua como trabalhadores e trabalhadoras. Mas já falei demais, né? Os nossos apresentadores aqui, a nossa companheira, diretora executiva da CUT, a secretária adjunta, a Cleonice, nossa jovem trabalhadora rural que está aqui, cumprindo esse papel, o nosso companheiro militante e assessor da CUT, o doutor João Marcelo, que estavam aqui como apresentadores, né, e continuarão coordenando esse trabalho, né, o nosso formador, né, estamos aqui, mas eu não posso me alongar demais para não fazer feio frente ao que eles estão fazendo aqui. Então, de pronto, eu quero consultar os meus companheiros e companheiras, se o pessoal que vai entrar ao vivo já está aqui, não está ainda. Companheiro Paulo Pimenta, companheira Daniela, da UMST, companheiro Ariel, da UNE, não estão aqui ainda? Paulo Pimenta está aí?
meu companheiro deputado federal, presidente do PT estadual. Então, eu o convido para entrar na nossa 10ª plenária estatutária da CUT, deputado Paulo Pimenta, e fazer a sua saudação para todos e todas os delegados e delegadas. Estamos com uma sala com em torno de 300 delegados e delegadas, Pimenta, e mais uma sala com mais de 100 convidados acompanhando a nossa plenária. Já percebemos que a tua página no Facebook está transmitindo a nossa plenária, agradecemos, assim como a página da CUT, né? Da CUT do Rio Grande do Sul, a página no Facebook está transmitido. Então, vai lá, curte, comenta e compartilha, né? Aumenta a nossa extensão para que nós possamos espraiar cada vez mais os nossos projetos, os nossos debates e, com certeza, encerrar esse ciclo nefasto para o povo brasileiro. Então, de pronto, deputado federal Paulo Pimenta, presidente estadual do PT do Rio Grande do Sul, com a palavra saudando os nossos delegados e delegadas. Boa noite, Vitalina. Boa noite, queridos companheiros, queridas companheiras, prezados delegados, delegadas que participam dessa conferência. Em primeiro lugar, é uma alegria muito grande para mim poder estar participando aqui, Vita, da abertura desse encontro. Sabe que, no início da minha trajetória política, Vita, eu fui participar de um congresso da UNE em São Bernardo do Campo, em 1983. Cheguei em São Bernardo do Campo, eu tinha 18 anos, e o congresso da UNE ia acontecer nos antigos galpões da Companhia de Cinema Vera Cruz. Eu fui antes, né? Quando cheguei lá, eu fiquei encantado, porque poucos dias antes tinha ocorrido ali o congresso de fundação da CUT. E aquele espaço onde ocorreria o congresso da UNE ainda estava com toda a decoração. Dava para sentir no ambiente aquela energia, aquela força dos trabalhadores e trabalhadoras que estavam naquele momento fundando a Central Única dos Trabalhadores, né? Logo em seguida tivemos uma greve geral no país, um período de luta, um período de mobilização e de resistência que faz parte da nossa história, companheiro Claudio, né? E de lá para cá, não teve uma luta no país, no Rio Grande do Sul, não teve uma conquista dos trabalhadores e das trabalhadoras, onde a nossa Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras não tenha estado presente. Não, como dizem alguns, por trás, porque nós nunca tivemos por trás de nada, gente. Pela frente ou junto com os companheiros do campo e da cidade, lutando por direitos, lutando por dignidade, lutando por democracia, lutando por soberania. E nesse momento tão delicado, talvez para muitos de nós, o momento mais delicado das nossas trajetórias, da nossa história, onde o que está em risco é a democracia, onde o que está em risco é a nossa soberania, onde o que está em risco talvez seja a vida de muitos companheiros e companheiras que ousam lutar e resistir. Neste momento histórico, mais do que nunca, a presença da Central Única dos Trabalhadores é fundamental. Construindo a Frente Brasil Popular, mobilizando as suas entidades sindicais, mobilizando os seus dirigentes, construindo a resistência nas ruas, nas fábricas, nos bancos, nas escolas, em todos os espaços, para que a gente possa dizer que a gente não abre mão dessa missão que dá sentido à nossa militância, à nossa luta, de fazer com que esse país tão rico possa oferecer para o nosso povo uma perspectiva de futuro diferente. Nós, companheiros e companheiras, que teimamos em ousar e lutar todos os dias para transformar nossos sonhos em realidade, estamos nesse momento histórico, na linha de frente, para enfrentar o avanço do fascismo, da extrema-direita, que tenta destruir as nossas conquistas, os nossos direitos, a nossa previdência, a nossa democracia, a nossa Constituição. E não há outro caminho, companheiros e companheiras. Não há outro caminho que não seja o caminho da luta, o caminho da resistência, o caminho da organização. Nós temos hoje, concretamente,
um movimento que toma conta do Brasil, que cresce em todo o Brasil, que isola o Bolsonaro. O Bolsonaro cada vez mais isolado, mais acuado, está aí fazendo essa bravata do 7 de setembro para colocar de joelho as instituições e a democracia, e não vai conseguir, não vai nos intimidar. Pelo contrário, vai fortalecer ainda mais a nossa luta em defesa da democracia. E temos condições. Agora, tirando o Bolsonaro, depois da eleição, um momento, a correlação de forças vai determinar. Mas temos condições de dar uma resposta àqueles que fizeram o golpe. Reconduzir o presidente Lula, sindicalista, metalúrgico, cutista, perseguido, uma das maiores lideranças populares do mundo, um dos mais importantes líderes trabalhadores e das trabalhadoras do planeta. Nós temos condições de reconduzir esse projeto para o Palácio do Planalto, retomarmos essa perspectiva histórica de oferecer para o nosso povo dignidade, inclusão, uma vida justa. É isso, companheiros e companheiras, que dá sentido à nossa luta e à nossa militância. E eu estou aqui para reafirmar o compromisso do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Rio Grande do Sul. O compromisso do presidente Lula. Ontem eu falei com o presidente Lula, né? Com a sua vitalidade, com a sua coragem, com a sua disposição de luta, com a sua empolgação, nos contagia, nos motiva, nos incentiva para não abrir mão um dia de lutar por aquilo que a gente acredita, de resistir, de transformar essa indignação em capacidade de militância, essa indignação em organização e luta, porque não há outro caminho, companheiros e companheiras. E a CUT nos ensinou isso. É por isso que eu abraço a cada um e cada uma. Desejo uma ótima plenária, que nós possamos sair desse movimento cada vez mais fortes, mais determinados e preparados para dar conta da nossa missão e dos desafios que temos pela frente. Viva a nossa Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e essa plenária da nossa CUT do Rio Grande do Sul. Obrigado, Vitalina, Marildo, Claudir. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado, então, presidente, deputado federal Paulo Pimenta, presidente do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e uma voz forte e aguerrida lá na Câmara Federal nesse momento tão grave. Então, nós continuamos aqui, companheiros e companheiras. Para quem entrou depois na sala, eu sou Vitalina, secretária-geral da CUT, e estou aqui coordenando a abertura oficial da nossa 16ª plenária, que eu anotei aqui para dizer direitinho, ó, unidos, organizados, mobilizados. Unidos, organizados e mobilizados, somos mais fortes, não é isso, meu presidente Amarildo, que está acompanhando aqui? Dá um oi aí para nós, né? Manda uma palminha aí para o pessoal, um oizinho, a Maria Helena, o Claudir, que eu também enxerguei aqui, o Marcelo, meu companheiro Claudir, somos, né? Hoje nós estamos felizes, né, Claudir? Então, de pronto, agora nós vamos ouvir mais uma saudação, companheiros e companheiras. E é uma saudação que vem do nosso companheiro da juventude, o Carlinhos do Levante. Ele traz uma saudação de abertura aqui à nossa 16ª plenária. Com vocês aí, guris. Olá, companheiros e companheiras que se encontram aí nessa plenária da CUT-RS. Sou Carlinhos, militante do Levante Popular da Juventude. Queria, antes de mais nada, deixar meu forte abraço a todos e todas que estão na 16ª plenária da CUT do Rio Grande do Sul. E, em segundo lugar, queria parabenizar os companheiros e companheiras da CUT que nesse último período não deixaram de estar nas ruas, se mobilizando junto com lideranças comunitárias, levando um pouco de esperança e de alento para esse nosso povo, que passou por esse momento tão triste, né, e tão cruel, onde a gente viu milhares de irmãos, irmãs, amigos perdendo a vida por culpa da negligência do governo federal com relação à pandemia. Para além da pandemia, a gente tem visto aí esse projeto de morte e esse alinhamento do governo estadual com o governo federal, no que diz respeito a um projeto entreguista, né, das riquezas do Estado e um projeto de sucateamento, né, das condições de trabalho. A juventude é uma das mais afetadas nesse processo de sucateamento, né, e de desemprego. E a gente espera que os companheiros e companheiras que constroem o sindicalismo no Rio Grande do Sul possam construir uma agenda de mobilização que façam com que a gente possa retomar os rumos do desenvolvimento e que a gente possa voltar a ser feliz de novo a partir de muita mobilização e de muita luta. Então, deixo o meu forte abraço e dizer que estamos juntos na luta.
Muito obrigado, Carlinhos, por essa saudação. É muito importante. A nossa luta é a dos trabalhadores, trabalhadoras, das mulheres, dos negros e negras, da juventude, da comunidade LGBTQIA+, dos trabalhadores do campo e da cidade. Mas é para falar em trabalhador, a gente não pode deixar de falar do desemprego, né? São mais de 14 milhões de trabalhadores desempregados, não é isso? A Silvana Piroli está aqui conosco, o presidente deputado Paulo Pimenta continua aqui na nossa plenária, o nosso companheiro metalúrgico Milton Viário, encontrei por aqui também, a nossa companheira Denise da FETRAFI, na luta aí contra a privatização do Banrisul. Nessa luta toda de desmonte, Leandra, Silvina, eu quero chamar aqui para falar para nós uma mulher representante do movimento dos trabalhadores desempregados, sobretudo nesse momento em que enfrentamos, né, essa segunda pandemia no Brasil, que são os 14 milhões de desempregados e desempregadas. Então, nesse momento, vamos ouvir a nossa companheira Juliane, do Movimento dos Trabalhadores Desempregados. Toca aí, guris, por favor. Quero saudar aqui a plenária presente, saudar quem acompanha também essa plenária e fazer uma pequena fala no que se refere aos ataques aos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, colocando em jogo, né, também a seguridade social do povo brasileiro, com o intuito, então, de acabar com os direitos até aqui assegurados. A troca de salas de aulas aos nossos jovens, estimulando o uso de arma de fogo, fazer piadas sobre os sintomas dos afetados pela Covid-19, não respeitando sequer os familiares dos que perderam seus entes queridos. Ataques estes vindo do governo federal, ao qual eu não vou nem citar o nome. Só reafirma, então, que é na união, em meio a tantos desafios estes que, há 38 anos, a Central Única dos Trabalhadores vem sendo parceiro com os movimentos sociais e a classe trabalhadora, traçando lutas diárias na defesa dos direitos. E é nesse traçado, então, que o MTD, o Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, parabeniza a CUT pelos 38 anos, firmando compromisso para com os trabalhadores e para com as trabalhadoras. Um grande abraço e uma boa luta a todos, todas e todes. Muito obrigado, Juliane, muito obrigado por essa luta e essa resistência que vocês fazem, né? Os trabalhadores urbanos desempregados, a gente sabe que é uma luta árdua. E já nessa esteira, né, da luta, queremos chamar um companheiro estudante que vai falar e trazer a sua saudação aqui em nome da UEE, Estudantes de Educação Pública, uma defesa prioritária. Vamos ouvir, então, a UEE. Saudações aos trabalhadores e às trabalhadoras que se organizam nessa importante plenária da Central Única dos Trabalhadores. E passo por aqui para deixar o nosso recado, a nossa saudação, porque nós precisamos cada vez mais caminhar lado a lado nas ruas e nas lutas do nosso povo, organizando os trabalhadores, os estudantes e a juventude contra todos aqueles que querem retirar os nossos direitos. Não podemos mais admitir que os inimigos do povo estejam no poder. Juntos, mobilizaremos o Rio Grande do Sul e o Brasil para derrotar todos aqueles que querem que nós não tenhamos direitos, que nós não tenhamos acesso à educação. Contem com a União Estadual dos Estudantes e com os estudantes gaúchos para seguirmos juntos, organizando a resistência e uma grande ofensiva para derrotar esse governo genocida e corrupto. Muito obrigado, Ayrton. Foi o nosso companheiro Ayrton da UEL, presidente recentemente eleito desse movimento tão importante, movimento dos estudantes, que construiu o tsunami da educação. Está conosco aqui. Quero mandar mais alguns abraços aqui, né, aos nossos companheiros e companheiras delegadas, ao Edmar, que eu estou encontrando por aqui, a Andréia, e quero também a Sônia Ogiba, lá da Durgues, um abraço, queridona, a Arlete, dos bancários, mas também aos nossos convidados, às nossas convidadas, aos nossos observadores e às nossas observadoras, sintam-se acolhidos, sintam-se juntos conosco nesta sala. E quero pedir, na medida do possível, que vocês deixem as câmeras abertas, porque isso nos dá um sentimento de reciprocidade, viu? Como não é fácil falar ao vivo, a gente dá uma derrapada. Vamos ouvir o próximo vídeo? Vamos lá, então, agora. Vocês lembram? Vida negra importa. Chega de matar o nosso povo pela nossa cor. Trabalhador e trabalhadora negro, negra, mulheres e homens na resistência. Vamos ouvir, então, o Gleidson,
que é o nosso companheiro do Movimento Negro Unificado, que traz a sua saudação na 16ª plenária estatutária da CUT do Rio Grande do Sul. Olá, amigos e amigas, companheiras e companheiros. Eu passo aqui de forma virtual para dar um abraço a cada um e cada uma dos companheiros, companheiras, amigas e amigas. Acho que entender a relação e o conceito de trabalho, de renda, de empregado, empregador, patrão, é importante, no nosso ponto de vista, entender, primeiramente, a relação dos 350 anos, de mais de 350 anos de escravização, de trabalho racista e escravo, que forjou a sociedade brasileira, o Estado brasileiro e, por conseguinte, as legislações da sociedade brasileira. E, de forma, inclusive, mais específica, as relações no mundo do trabalho. Nesse sentido, para nós, do Movimento Negro, e em especial do MNU, a CUT se apresenta muito mais do que um aliado e um parceiro, mas o grande potencial instrumentalizador de uma disputa para acabar com todas as subhumanidades que são impingidas às pessoas pobres de forma geral e às não negras de forma mais específica, inclusive incluindo o entendimento nas interseccionalidades de raça, gênero, orientação e identidade sexual. Então, uma grande plenária para todos e todas, boas lutas para todos nós e axé. Obrigado, Gleidson. Vidas negras importam, sim. Vidas negras importam, não ao racismo estrutural. E aí nós vamos continuando na 16ª plenária. Quero mandar aqui um abraço para a Deise, lá do Litoral, que está conosco. Se vocês puderem trocando a tela aí, guris, eu posso ir conversando com o pessoal que está por aqui. Cássio, oi Cássio, tudo bom, Cássio? Está por aí, né? O Mauro também, dando um abraço aí para os companheiros e companheiras. A gente não dá prêmio aqui, mas a gente chama e dá oizinho aqui na tela, tá? Eliane, a nossa companheira Eliane da CUT Metropolitana, um grande abraço. Nosso companheiro Loricardo, né? O nosso companheiro Jairo, da Durgues, o nosso companheiro Quintino Severo, nosso secretário de Relações Internacionais da direção, o Ariovaldo também, sejam bem-vindos os nossos companheiros da direção nacional, a Mara Feldes, e eu quero de pronto agora chamar, depois de saudar o Dari, quero chamar, Leive, uma companheira nossa muito importante na luta, uma jovem mulher trabalhadora do campo, a Daniele, que está aqui conosco, que vem trazer a sua saudação, vem conversar conosco em nome do Movimento dos Sem Terras. Daniele, contigo agora a saudação para a nossa 10ª plenária. Muito obrigado por estares conosco. Boa noite, Vitalina. Boa noite a todos os presentes nessa 16ª plenária. Quero aqui, em nome das mais de 12 mil famílias assentadas da reforma agrária no Rio Grande do Sul, saudar a todos os presentes, saudar a CUT por essa plenária, dizer que para nós é uma alegria fazer parte da história da CUT e construir lado a lado a luta e a resistência dos trabalhadores do campo e da cidade. Sem dúvida, estamos passando por um período tão difícil e doloroso para toda a classe trabalhadora, um período de retrocessos e ataque aos nossos direitos, de desmonte dos aparelhos públicos e mais de 500 mil vidas perdidas, que é reflexo desse desgoverno, desse governo de morte a nível nacional, e que aqui no Rio Grande do Sul tem um governo que, como o de Bolsonaro, segue o rastro da destruição, privatizando as nossas empresas públicas e liberando agrotóxicos à reveria, acelerando o envenenamento e a destruição do nosso povo. Para revertermos o nosso quadro, que não será uma tarefa fácil e tão pouco a curto prazo, precisamos pensar e construir cotidianamente o trabalho de base em todos os territórios que estamos inseridos e para além destes, o diálogo e a elevação do nível de consciência e assim construir ações de médio e longo prazo para além de 2022. E nesse ano em que a gente celebra o centenário do nosso educador popular Paulo Freire, é importante lembrarmos que o trabalho de base não se resume apenas a uma campanha ou uma atividade pontual, mas a um processo permanente e dialético do qual nós também somos sujeitos. Nossa tarefa é caminhar lado a lado, junto com todos,
e construir alternativas contínuas de luta e organização. O povo precisa estar organizado e precisa ser protagonista dessas mudanças. A gente sabe que não será uma tarefa fácil, né? A gente sabe muito bem disso, mas nós sabemos que com a nossa luta, com a nossa organização, ela é possível. E para dar conta disso, precisamos fortalecer a nossa unidade, a nossa resistência, ocuparmos as ruas de forma organizada, construir um projeto de nação soberana para esse país, construída pelo povo, com o povo e para o povo, né? E aí está nos nossos desafios a continuidade, a manutenção das nossas ações de solidariedade, que para nós é muito mais do que doar algo, é repartir o que nós temos, que é o alimento, que é a nossa luta, que é a nossa organização, que é o nosso maior patrimônio. Precisamos, né, e nos somamos nessa construção coletiva do plebiscito das privatizações, que está aí nos nossos desafios diários, né, como mais um espaço de formação, de diálogo e de resistência. Nós, recentemente, abrimos o nosso Armazém do Campo Porto Alegre, que tem como objetivo, para além de comercializar alimento da reforma agrária, mas realizar o diálogo com a sociedade, construir um espaço de fortalecimento da nossa militância e da nossa luta, e que nós convocamos a todos e a todas a nos ajudarem a construir esse espaço, que é para além de um espaço somente do MST, mas é um espaço do nosso acúmulo, da nossa luta, da nossa classe. Então, queremos aqui saudar a CUT e agradecer por essa parceria de tantos anos e dizer que estamos juntos, lado a lado, nas trincheiras da luta, da vida, da resistência. Contem conosco, contem com o MST, contem com as famílias camponesas e fora Bolsonaro. Bom encontro para todos. Daniele Casaroto, a Dani do MST, a nossa parceira, não é, meu presidente Amarildo, que está nos acompanhando, na operativa da Frente Brasil Popular, assim como o nosso companheiro Paulo Pimenta, presidente do PT. Nós construímos a luta na Frente Brasil Popular, a luta da resistência nesses últimos 5, 6 anos, depois desse golpe de Estado que aconteceu no Brasil com a derrubada da presidenta Dilma. Mas quero, antes de passar para o nosso próximo convidado, quero saudar mais uma vez aqui os nossos participantes. Isidora, vamos rodando aí para ver quem é que está por aqui? Vamos lá? Vamos ver aqui, vou pegar alguém de surpresa ali, a Rosilane, quem mais aqui? Vamos ver as mulheres, Quero ver a Cecília. Oi, Cecília, nós estamos aqui na tua casa hoje. Um abraço e muito obrigado pela acolhida, Cecília do Simpro. Vamos rodando aí. Eu vi também a Rosane, nossa observadora. Mais uma vez a Silvana, que eu já dei o abraço. A Silvina, que está aqui também colaborando conosco. A Suzana. Quero, então, né, deixar esse registro especial às minhas companheiras. A minha companheira Isis, né, de executiva da CUT, que também está aqui conosco. Isso é muito importante, nós precisamos registrar, sim, porque nós, mulheres, não aceitamos nenhum passo para trás, nós estaremos cada vez mais avançando nos espaços que são de direito, não é, Terres? Agora vou aproveitar para cumprimentar um homem aqui, um homem negro, municipário, trabalhador da saúde e da assistência social. Companheiros e companheiras, nossos delegados, delegadas, convidados, observadores, nós construímos a CUT, meu presidente Amarildo, com muitos e muitas parceiras. E nós temos um fórum, que é o Fórum das Centrais Sindicais. Este é o espaço onde nós fazemos o debate e organizamos a luta da classe trabalhadora. E para saudar os delegados e delegadas, convidados e observadores e observadoras da nossa 16ª plenária, nós vamos ouvir o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, o camarada Guiomar Vidor. Por favor, Guiomar, passa o teu recado aí para nós. Em nome da CTB, queria parabenizar a CUT pela passagem de seus 38 anos de história e de lutas em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Neste momento, mais do que nunca, estamos juntos na construção de uma ampla frente política e social em defesa da vida, da democracia, do emprego e de um novo projeto de desenvolvimento para o nosso país. Parabéns e vida longa à CUT.
e fora Bolsonaro. É isso aí. É isso, entrei. Guiomar, fora Bolsonaro, genocida, corrupto. Vamos devolver ao povo brasileiro um governo democrático, um Brasil dos brasileiros, que defenda vidas. E nós vamos seguir nessa batida. Meu companheiro, a minha companheira Elis, que também está aqui, trabalhadora da CUT, a companheira Karine, nossa delegada. Nós vamos seguir nessa batida. Vamos ouvir agora mais uma companheira, uma mulher que constrói o Fórum das Centrais Sindicais, é a companheira Rejane de Oliveira, presidenta da CSP com Lutas. Por favor, Rejane, teu recado para a CUT. Em nome da CSP com Lutas, eu quero saudar a plenária estadual da CUT, saudar a todas as companheiras e companheiros dessa central. Dizer que a classe trabalhadora vive um momento extremamente difícil, com o governo Bolsonaro que ataca os nossos direitos, mas mais do que isso, ataca o direito à vida. Um governo que tem como marca a arma apontada para os oprimidos, promovendo o ódio, a intolerância, a falta de respeito com as diferenças. Por isso é fundamental que as centrais e os movimentos populares se unifiquem para estar nas ruas chamando fora Bolsonaro. Nós desejamos a vocês um bom debate, uma boa plenária e que possamos nos encontrar nas ruas com as nossas bandeiras para chamar o fora Bolsonaro e Mourão rumo à greve geral. É isso aí, meus companheiros e minhas companheiras. E aqui, ó, chegou comigo o nosso companheiro da Central Única dos Trabalhadores, presidente, professor Amarildo Sensi, que também vai fazer a sua saudação neste momento, para que nós possamos, então, abrir definitivamente a nossa 16ª plenária. Enquanto o Amarildo se organiza aqui, tranquilamente, vamos saudar mais alguns delegados e delegadas, o Elton Lima, que está aqui conosco, a Terezinha de Passo Fundo, o Alberto Campos, com toda a tranquilidade do mundo, nós vamos, né, conversando, dialogando, porque assim, nós estamos ao vivo, porque nós estamos aqui nesse espaço e você está aí, mas a luta é de todos nós. Então, meu presidente, professor Amarildo Sensi, por favor, saúde os nossos delegados e delegadas que estão aqui, são mais de 300 delegados, Amarildo, na nossa plenária hoje, mais de 100 convidados observadores. Saúde, traga a sua palavra animadora aqui, que coordena esse período da CUT num momento tão desafiador. Seja bem-vindo à nossa plenária, Amarildo Sensi. Obrigado, Vitalina. Agradecer imensamente essa presença massiva dos companheiros e companheiras numa plenária que nós resolvemos fazer de 2 turnos, porque nós estamos permanentemente nos reunindo, semanalmente, quinzenalmente, né, bimensalmente, nas ruas, nas redes, nas reuniões de atividades que a CUT tem feito no Rio Grande do Sul, nas regionais, nos sindicatos, né, de forma que nós vamos dar hoje e amanhã densidade, concentrando aqui as nossas atenções naquilo que são os nossos desafios para esse período tão complexo, tão dinâmico e tão difícil, né, da vida do povo brasileiro, da vida do sindicalista, da vida do trabalhador. Então, eu dou por aberta aqui a 16ª plenária estadual, que também conecta com a nacional da CUT, dizendo que a gente faça 2 turnos de bons encontros, de boa conversa, e que a gente saia daqui fortalecidos, animados, com tarefas a serem cumpridas, porque o Brasil precisa de nós. A classe trabalhadora é fundamental para a gente reverter essa condição de decadência civilizatória que fomos impostos com a presença desses governantes tão nefastos aos interesses da maioria do povo brasileiro, seja de caráter nacional, da União, do Estado aqui com esse governador, né? E em muitos municípios, a exemplo do que é o prefeito aqui de Porto Alegre, o Melo. Então, bem-vindo a todos e a todas. Eu quero agradecer também toda essa equipe que está trabalhando e trabalhará nesses 2 turnos. O Simpro, por nos ceder aqui a sede, né, a sede da ECARTA, né, que tem, dentre as atividades
a luta por doação, né, de órgãos, que é uma questão tão importante que a hora dessa o pessoal vai querer falar com todos nós aqui, e agradecer esse espaço que nos foi aqui concedido para a gente realizar essa plenária semipresencial. Obrigado, boa noite, bom debate para nós. Marildo, nós não podemos terminar essa parte aqui, nós vamos nos despedir agora, chega aí bem pertinho de mim aqui, companheiros e companheiras, nós vamos nos despedir desse primeiro momento, né? Nós vamos entregar o bastão, tem lugares que entregam o bastão, aqui a gente vai passar o microfone para a nossa companheira Cleonice, dizendo central única dos trabalhadores e das trabalhadoras. Cleonice, contigo. Até logo mais. Obrigado, Vitalina, nossa secretária-geral da CUT. Obrigada, Marildo, nosso presidente. Então, agora aberto oficialmente a nossa 16ª plenária da CUT. Unidos, organizados e mobilizados, somos fortes. Então, mais uma vez, dizer, João Marcelo, nós estamos com mais de 220 delegados na nossa sala. Lembrando que temos também a sala, né, que está conosco ali, os convidados e os observadores. Então, nós temos mais de 300 pessoas que estão nos acompanhando na nossa plenária. Lembrando também que a abertura e o debate de conjuntura está sendo transmitido pelo nosso Facebook, a página da CUT, e outras páginas também que estão transmitindo essa abertura oficial da nossa plenária. Então, Cleonice, agora, pessoal, é o momento de nós instalarmos o debate de conjuntura. E para nós, debatermos conjuntura significa nos armar, entender a realidade e nos armar para transformar. Nós teremos aqui convidados que irão colocar alguns apontamentos para que a gente entenda melhor essa conjuntura. Eu peço que vocês acompanhem no chat, façam seus comentários. Como eu já falei, tem uma equipe que está acompanhando todas as manifestações no nosso chat. E antes de nós iniciar o nosso debate de conjuntura, né, João Marcelo, lembrando que as inscrições, depois na fala do nosso presidente Amarildo, vão estar abertas, mas é só depois na fala do nosso presidente Amarildo, então, que vai estar conosco nesse debate, no nosso painel de conjuntura, que teremos as inscrições dos nossos delegados. E para esse nosso debate de conjuntura, nós temos ilustres convidados. Então, estará conosco o presidente da CUT Nacional, Sérgio Nobre, a professora Juliane Furno, também o presidente da CUT, e após a fala do presidente da CUT, teremos mais um outro convidado muito ilustre. Então, tenho certeza que todos vão estar acompanhando esse nosso grande debate de conjuntura, nossa 16ª plenária. Então, de imediato, então, vamos ouvir o nosso presidente nacional da CUT, que traz uma mensagem a todos os nossos delegados, delegadas, observadores e convidados. Então, vamos ouvir o presidente Sérgio Nobre. Quero saudar todos os delegados e delegadas de nossa plenária estadual. Infelizmente, a plenária se dá no momento mais difícil da vida da classe trabalhadora brasileira. Infelizmente, estamos nos aproximando da triste marca de mais de 600 mil mortos em função da pandemia do coronavírus no nosso país. E todos nós sabemos que a maioria dessas mortes poderia ter sido evitada se não fosse o comportamento negacionista e genocida do governo Bolsonaro. Junto com a pandemia, o desemprego campeia no nosso país. Hoje, 1/3 da população brasileira ou está desempregada ou está no desalento, como mostra as pesquisas que o Diese tem publicado no nosso país. Também Bolsonaro prepara um novo ataque à legislação trabalhista. Bolsonaro recria o Ministério do Trabalho, mas não para criar um canal de diálogo com o movimento sindical ou para reparar os direitos que foram retirados nas últimas reformas da legislação trabalhista promovida por Temer e aprofundada no governo de Bolsonaro. Muito ao contrário,
O Ministério do Trabalho foi recriado para aprofundar o desmonte e trazer de volta o debate da carteira verde e amarela, que todos nós sabemos o que significa. A carteira verde e amarela é o trabalho sem direito nenhum. E trabalho sem direito nenhum tem nome, é escravidão. E é isso que eles querem implementar no nosso país. O momento é grave. Bolsonaro tenta desmontar o Estado brasileiro e prepara a privatização do sistema elétrico, que é um setor estratégico para o desenvolvimento do nosso país. Ele quer privatizar os Correios, que é a maior empresa de logística do nosso país, que cumpriu um papel extraordinário na pandemia, levando material de higiene, de limpeza para todos os rincões do país. Nenhuma empresa privada tem condição de cumprir esse papel e a gente sabe disso. Ele tenta desmontar a Petrobras e privatizar o que é a maior empresa que nós temos no nosso país e também instrumento de desenvolvimento. Ele planeja vender o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, ele quer acabar com o BNDES, que é o Banco de Fomento para o Desenvolvimento do nosso país, e junto com isso ele quer desmontar os serviços públicos. A PEC 32 nada mais é do que acabar com o concurso público e introduzir no serviço público formas de contratação precária, inclusive com a possibilidade de contratar com jornada parcial e salário inferior ao salário mínimo. Por isso que todos nós temos a obrigação de jogar peso e centralidade na luta pelo fora Bolsonaro. Com Bolsonaro não dá. Dia 7 de setembro, nós temos que fazer grandes manifestações em todo o país, nas capitais, mas não só nas capitais, também no interior, e mostrar para o mundo inteiro e para a sociedade que o impeachment de Bolsonaro é necessário para o país voltar a crescer, gerar emprego e retomar o caminho da democracia. A conjuntura é muito difícil e desafiadora, mas nós não podemos deixar de debater na nossa plenária as transformações por que passa o mundo do trabalho. A pandemia acelerou processos que só eram esperados no Brasil nos próximos 10 anos. O teletrabalho, o home office, aliás, tem categorias nossas que 70% dos trabalhadores estão em home office. Significa que se hoje nós formos aos locais de trabalho, nós vamos encontrar ali a minoria dos trabalhadores, porque o seu local de trabalho passou a ser o seu local de moradia. E mesmo pós-pandemia, é uma realidade que veio para ficar. As lojas virtuais, a compra de absolutamente tudo que você faz pelo celular é uma realidade. Categorias fundamentais que hoje podem ser contratadas por aplicativo. Hoje você pode contratar um professor por aplicativo, pode contratar uma diarista por aplicativo, um motorista por aplicativo, um mecânico por aplicativo. A que categoria pertence esse trabalhador? Essas mudanças começam a pressionar o nosso modelo sindical. Então, o debate de como reestruturar os nossos sindicatos, como reestruturar os nossos ramos, como reestruturar nossas estaduais e preparar a CUT para enfrentar esse novo mundo pós-pandemia. Esse é um debate central que nós temos que fazer e encontrar caminho. Então, eu quero desejar a cada companheiro e companheira uma grande plenária estadual e que daí saiam resoluções não só para o Estado, mas também para o conjunto da classe trabalhadora brasileira e da nossa central, para que a CUT continue sendo a maior central do Brasil e a 5ª maior central sindical do planeta. Um grande abraço, um bom debate e fora Bolsonaro. É isso aí, companheiro Sérgio Nobre, fora Bolsonaro. Pessoal, dando sequência ao nosso debate de conjuntura, nós vamos convidar a Juliane Furno, que é uma militante gaúcha do Levante da Juventude, já trabalhou conosco na CUT, atualmente está fazendo seu doutorado na Unicamp e de pronto atendeu o nosso convite de uma forma muito carinhosa, está aqui com a gente. Juliane, a palavra está contigo, sinta-se em casa. Você terá 20 minutos, nos 15 a gente te avisa. Obrigada. Bom, uma boa noite a todos os companheiros e companheiras. Já fui relativamente apresentada, na verdade, eu já terminei o doutorado
já faz um tempo, inclusive parte do meu doutorado eu fiz enquanto trabalhava na CUT, o que coloca a CUT como um espaço muito fundamental da minha construção como militante, como intelectual, também por isso eu tenho um apreço muito grande por estar aqui e agradeço imensamente. E sempre que eu puder, eu vou abrir espaço, né, na minha agenda para poder contribuir, porque eu acredito que a CUT cumpre um papel fundamental na sociedade brasileira, na reorganização da classe trabalhadora, e eu me sinto, na verdade, muito honrada e agradecida de poder conversar com vocês, né, dispor do tempo de vocês para ensejar algumas reflexões aqui sobre análise de conjuntura, trazendo elementos tanto internacionais quanto nacionais. Ainda, né, nesse preâmbulo, antes de começar, queria muito saudar a todos vocês, e principalmente em nome da Rosane Bertotti, que eu vi que está aqui, que é da Secretaria Nacional de Formação, saudar os dirigentes dessa organização, que eu sei que tem uma responsabilidade imensa, são profundamente vocacionados com o Brasil, com a classe trabalhadora, e é uma honra me sentir como trabalhadora também representada pela CUT, pelo esforço que vocês têm empreendido nesses muitos anos de batalha para transformar, organizar e construir caminhos para a transformação estrutural do Brasil. Bom, eu conversei com a Marildo e a gente separou um pouco aqui os temas para garantir que vários elementos possam ser tocados nessa fala inicial, e me coube trazer um pouco um panorama internacional, da conjuntura internacional, principalmente para pensar como que a gente chegou até aqui. Ou seja, identificar que o fenômeno do bolsonarismo, né, o neofascismo, ou essa junção, né, bastante pouco específica, na verdade, na realidade brasileira, entre um ultraconservadorismo e autoritarismo na política, com uma faceta bastante liberal na economia, não é um fenômeno somente brasileiro, e ele também não pode ser apreendido numa abstração histórica ou deslocado de condições materiais muito específicas que, na nossa avaliação, foram forjadas a partir da crise de 2008. Então, se é possível estabelecer um marco aqui para a gente pensar, um parêntese, né? A gente costuma fazer análises de conjuntura com um tempo muito restrito, né? Recentemente eu tive em Cuba, inclusive conversei com um chinês em Cuba, e todos eles, quando fazem análises de conjuntura, inclusive engraçado, eles se situam ainda dentro de um processo revolucionário, ou seja, a análise de conjuntura deles começa pelo menos há 100 anos antes, mas como o nosso tempo é curto, eu acho que a crise de 2008 é um pouco um marco, porque na tradição marxista, inclusive da análise das crises, as crises no capitalismo, elas não só são próprias do capitalismo, diferente como os economistas mais tradicionais identificam que a crise são coisas, né, que acontecem tipo manchas solares, que vêm de fora. As crises são próprias do funcionamento do capitalismo e também são funcionais. Veja, quando as crises emergem, elas abrem uma janela histórica para modificação estrutural das relações do Estado, da política econômica, da organização do trabalho e também do padrão da luta de classe. Então, dá para dizer que as crises têm essa função. Elas, ao desorganizarem as estruturas, especialmente econômicas, elas criam condições para que o capital restabeleça um patamar de acumulação em termos qualitativamente superiores. Então, em geral, as sociedades saem com maior concentração de renda, mais desemprego e mais pobreza de processos de crise. Veja, a crise da década de 70 foi a crise que abriu não só a possibilidade do neoliberalismo, né, restringindo aquelas experiências dos estados de bem-estar social, quanto estabeleceu um novo padrão produtivo, a reestruturação produtiva, principalmente através da terceirização, que até hoje é um pouco o que rege a nova modalidade de organização do trabalho pós-organização fordista fabril. Bom, acontece que a crise de 2008, dá para dizer que ela não cumpriu o seu desígnio, ou seja, ela não conseguiu retomar um padrão de acumulação da economia capitalista no novo patamar. Inclusive, as economias capitalistas ainda amargam taxas de crescimento econômico muito baixa e um aumento brutal
da concentração de renda e da desigualdade econômica. Aquele neoliberalismo tradicional, cosmopolita, né, mais afiançado ali aos direitos humanos, pelo menos em termos da retórica, né, podemos dizer um neoliberalismo mais progressista, mais liberal, não só na economia quanto na política, ele se mostrou um pouco insuficiente para lidar com a necessidade de retomada da taxa de lucro do grande capital. Então, dá para dizer que a incompletude dessa crise abre precedente para que a direita se reorganize em torno de um novo tipo de neoliberalismo. Veja, o neoliberalismo entra numa crise, mas não é uma crise em contraposição a uma alternativa intervencionista. É uma crise no neoliberalismo, não do neoliberalismo. Ela é respondida com mais neoliberalismo, só que, em vez daquela faceta progressiva, se troca por um neoliberalismo extremamente autoritário, contra os direitos humanos, né, contra os imigrantes, né, que identifica que o problema são as mulheres, são os negros, são os imigrantes, quer dizer, culpam a impossibilidade de retomada do emprego e da renda naqueles sujeitos que são identificados ali como os inimigos internos, né? No Brasil também acontece isso, com o inimigo interno sendo a esquerda e sendo o PT. Então, não só nos Estados Unidos, na Hungria, na própria Inglaterra, na Polônia, quanto no Brasil, surgem essas figuras, em geral meio outsider, né, fora do espectro da política tradicional, que tem essa particularidade de juntarem um extremo neoliberalismo na economia, então são governos sempre muito comprometidos com o livre mercado, né, com o livre fluxo de capitais, com as privatizações, né, com todo o arsenal neoliberal tradicional, só que sem o liberalismo na política, então extremamente autoritários, conservadores no que tange aos valores. A possibilidade do Bolsonaro ter ganho, inclusive, democraticamente as eleições no Brasil, parte de um processo, né, de desgaste que contou com a mídia, com o judiciário brasileiro, mas também com um conjunto de condições materiais muito próprias. Veja, também numa tradição marxista de análise das transformações, elas também acontecem ou são aceleradas no seu tempo histórico, em geral, por crises, né? Não é que a sociedade deu um salto extremamente conservador. Acontece que uma crise grave que se processa no ano de 2015 e 2016 abre precedente para a justificação, inclusive, ideológica da crise, e o que, na minha organização política, que, como falaram aqui, é o Levante Popular da Juventude, a gente também identifica que ali se consuma um tipo de derrota da esquerda brasileira, que é mais do que uma derrota eleitoral política, mas é uma derrota de caráter estratégico também, né? Uma derrota no sentido de uma derrota ideológica que parte à esquerda na possibilidade de ser aquele representante legítimo dos interesses da classe trabalhadora. E isso tudo, além das contradições internas, da participação fundamental da classe dominante brasileira, tem um papel fundamental que joga peso do imperialismo, que é um conceito que não por acaso sumiu, inclusive, do vocabulário da esquerda, dos anos 90 para cá, mas que é importante, é fundamental para compreender as relações do capitalismo até hoje, né? Embora o imperialismo não seja mais um fenômeno de ocupações territoriais, ele segue existindo e se reproduzindo, ainda que numa lógica mais civilizada de organização, né? Não mais com golpes de tanques nas ruas, mas através de formas híbridas, né? De desgastes de governos progressistas e nacionalistas e de uso, principalmente no caso aqui brasileiro, do judiciário como uma forma, né? O chamado lawfare de desestabilização desses governos. Então, o próprio elemento da crise não ter se realizado coloca na América Latina e no Brasil em especial uma fonte exorbitante de realização para aquele capital sobreacumulado dos países centrais, que não encontra espaço de valorização, vir se valorizar aqui. Então, dá para dizer que o imperialismo passa por uma disputa agora por um novo patamar, que é de recursos naturais e de mercantilização de coisas que ainda não tinham passado pela órbita do mercado, como saúde, educação, assistência social, previdência, que a gente chamaria de uma mais-valia do Estado, que agora passam a ser disputados nessa lógica da captura pelo capital privado, especialmente internacional. Para isso, se precisava construir as condições para uma candidatura a Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é esse projeto, essa concretização, uma parte dos anseios da burguesia brasileira, que ainda que parte significativa tenha sido o agente principal dos próprios governos petistas, quando a gente olha o que é uma burguesia interna, principalmente produtiva, ligada ao agronegócio, ligada à construção pesada
em geral, né, ganhou muito nesse período, mas se unifica na pauta da política com a grande burguesia interna mais ligada ao setor financeiro para apoiar um golpe coadunado, com forte influência do capital imperialista, que, né, afasta a possibilidade da manutenção de um governo de esquerda, como era o governo Lula e Dilma, para acelerar um conjunto de desmonte do aparelho do Estado, que não seria possível nesses governos, e acelerar um conjunto de reformas, como a trabalhista e a previdenciária, que também ou não passariam ou não seriam nessas modalidades num governo de caráter de centro-esquerda ou progressista. Então, o Bolsonaro é uma peça nesse xadrez mais, né, internacional, que abre espaço para a valorização do capital internacional. As empresas públicas, né, passam a ter a abertura de capital, ou o papel que a Petrobras desempenhou, a política de conteúdo local, né, com o setor ali de uma certa reserva de mercado que soergueu parte da indústria brasileira, inclusive gerou muito emprego no setor melhor qualificado da economia, passa também a ser mais uma vez montada e comprada lá fora, ou seja, um processo de maior desindustrialização da sociedade brasileira, levando em consideração que a gente já vinha de uma grave crise, e essas crises, como eu falei, têm essa grande funcionalidade de, ao elevar fundamentalmente o desemprego, aumentar as desigualdades sociais e, com isso, favorecer os empresários, porque reduz o custo da força de trabalho. Então, né, para ir indo um pouco para a caracterização mais atual, o governo Bolsonaro reúne essas condições, né? Em primeiro lugar, uma base bastante heterogênea de sustentação, mas que se unifica em torno do Bolsonaro, do fenômeno do bolsonarismo, pela existência, e é isso que faz ele se assimilar com governos de caráter neofascista, que é a existência de um inimigo comum interno, ou seja, a unidade desses setores, ainda que a despeito de várias contradições internas, como é a ala mais fundamentalista religiosa, os militares, o setor do mercado financeiro, em que tese tenha muitas contradições internas, se unificam em torno da defesa de um governo que tem como pauta principal o cerceamento da possibilidade de não só avançar pautas progressistas e nacionalistas, mas blindar a possibilidade da esquerda ter papel, das organizações políticas terem capacidade de respiro para fazer alargar os espaços democráticos na sociedade. Isso se faz, né, por uma faceta extremamente autoritária na política e extremamente liberal na economia. Então, é um desmonte brasileiro, inclusive numa rapidez muito mais intensa do que a gente poderia imaginar, né? Inclusive aquilo que a gente, né, sugeria que fosse a forma de governabilidade da sociedade brasileira, que era o presidencialismo de coalizão, ou seja, as mediações necessárias, até porque a régua da possibilidade de manejo da política, quando é com a esquerda, é muito mais baixa, né? Mas o Bolsonaro, ele se utiliza dessa militância e dessa disputa ideológica que ele tem na sociedade para garantir base de sustentação e uma correlação de forças favorável para que grande parte do seu projeto passe no Congresso, levando em consideração que, a despeito das críticas da direita liberal ao caráter autoritário, a direita brasileira tem pleno acordo com a pauta econômica bolsonarista, só ver a forma como o Partido Novo, que talvez seja a maior expressão do neoliberalismo, vota sempre mais que o próprio PSL favorável às pautas do governo no que concerne ali a privatizações, as medidas de desmonte do Estado e a aprovação das reformas estruturais. Então, o que a gente está vendo é um desmonte do Estado ali no que tange principalmente a estrutura e o fornecimento dos serviços públicos, como a reforma administrativa, sustentada em uma série de mitos que depois a gente pode conversar aqui, né? O mito do Estado excessivamente inchado, o mito de que o servidor público custa muito aos cofres públicos, né? O mito da ineficiência ou baixa produtividade dos serviços públicos, que, na verdade, é um esvaziamento do Estado como um Estado provedor de direitos sociais fundamentais. Isso não é por um acaso. É um ataque do Estado e, né, um ataque ao servidor público, que é o mecanismo fundamental do provimento de serviços públicos no Brasil, porque eles são pouco robotizados. Então, quando você ataca um professor, você está atacando a educação, porque a educação nada mais é do que um conjunto de profissionais da educação, especialmente os professores, os técnicos administrativos, os diretores. E ao esvaziar
os serviços públicos fundamentais com a reforma administrativa, somado com a PEC do teto de gastos, você abre possibilidade, a partir do sucateamento, subfinanciamento desses serviços fundamentais, de que eles sejam, então, capturados pela iniciativa, pela esfera privada, privatizando ou tornando mercadoria ou financiarizando aquilo que era direito e rasgando, de certa forma, o pacto constitucional que foi selado em 88. A reforma tributária também caminha num sentido parecido, né? Não caminha para reduzir desigualdades sociais, como deveria ser a função de um sistema tributário, mas para aprofundar privilégios de alguns setores, desonerar vários outros e subfinanciar a capacidade do Estado garantir esses recursos via uma tributação mais efetiva, assim como o avançado processo de privatização das empresas públicas também retira a possibilidade do Estado manejar, principalmente empresas de caráter estratégico, como a Petrobras, que lida com um ativo estratégico mais fundamental na geopolítica hoje, que é o petróleo, mais fundamental, inclusive, para a própria soberania e desenvolvimento interno, né? Não só o petróleo quanto a energia. Hoje a gente está vendo que a inflação brasileira, né, em grande medida causada pelo aumento desses preços reajustados, mas também Correios e outras empresas subsidiárias da própria Petrobras que vão esvaziando a capacidade do Estado prover esses serviços e ter essa capacidade empresarial. O que isso significa, em última instância? Significa um completo redesenho do Estado, rumo ao que era o objetivo inicial do neoliberalismo, que é o seguinte: o Estado não serve mais para nada. O Estado, digo, o executivo. E isso é uma afronta fundamental à democracia, ainda que não seja uma afronta selada em canhões e tanques na rua ou nas polícias militares amotinadas. Veja, se o Estado brasileiro não tem mais poder sobre as empresas estatais, que em última instância é poder de usar as empresas estatais para cumprir objetivos da política econômica, da industrialização, do desenvolvimento de um projeto de desenvolvimento nacional, se o Estado não maneja mais a taxa de juros, que é a variável mais importante da nossa vida, porque determina o emprego e o investimento, que agora está no Banco Central independente, se o Estado não coordena mais quanto e onde vai ser gasto os recursos públicos, porque com a PEC do teto de gastos, essa definição está judicializada, isso quer dizer que a capacidade de determinação do executivo sobre as questões mais fundamentais da nossa vida está extremamente amarrada. Ou seja, daqui a pouco votar para presidente vai ser tipo votar para síndico de prédio, ou no máximo ele vai ser um diplomata que estabelece relações entre nações, mas o grosso das coisas que dizem respeito à nossa vida, capacidade de expandir escola, de expandir hospital, de fazer política de pleno emprego, de modificar substancialmente os juros, de modificar a política econômica, não passa mais pelo Estado, porque o Estado alienou essas decisões fundamentais ou para um conjunto de técnicos que está no Banco Central, ou para o Judiciário, que agora cuida da responsabilidade fiscal via controle sobre o teto de gastos, né, principalmente o TCU, ou via empresas privadas, que agora manejam a possibilidade, inclusive ditam o preço da energia e do petróleo, que é o que a gente está vendo agora, não mais o governo. Só que nesses caras, nos técnicos do Banco Central, nos juízes e nos técnicos do TCU e nos gestores das empresas privadas, a gente não vota. Só que esses caras fazem política, porque não existe neutralidade. Então, o que acontece é um esvaziamento da democracia, porque em quem a gente vota está cada vez mais amarrado nas suas possibilidades de definição das coisas que são mais fundamentais da nossa vida, quer dizer, amarrar essas decisões por mecanismos que não passam pelo voto, só que esses caras fazem política. E a gente viu pelas fotos da XP que recém saíram por aí que esses caras têm cor, têm gênero, têm lugar onde moram, têm classe social, e eles fazem política parecendo neutros ou só comprometidos, né, ali com os termos da técnica, mas não existe técnica, porque economia é política e as decisões fundamentais da nossa vida passam ao largo da nossa possibilidade de definição. Para finalizar, eu devo ter 1 minuto. A gente está vivendo uma situação deletéria agora, porque, né, a crise que já vinha se manifestando no Brasil foi muito fortemente impulsionada pela crise do novo coronavírus. A única grande medida
adotada nesse período veio do Congresso Nacional, que foi o auxílio emergencial, veio tardiamente e foi embora de forma muito cedo, porque a pandemia não só acabou, quanto os efeitos da pandemia ainda vão demorar muito para acabar, porque são de longo prazo. O Bolsonaro não fala uma palavra sobre política de proteção do emprego e da renda, ou sobre um programa emergencial de criação de postos de trabalho. O desemprego é certamente a maior herança dessa pandemia. A inflação é um elemento que retira poder de compra, principalmente dos mais pobres, porque está muito localizado em bens, e quanto mais pobre a gente é, maior a fatia da nossa renda que vai para bens e não para serviços, e isso tem responsabilidade direta do governo federal, porque a inflação nos custos tem a ver com a taxa de câmbio e tem a ver agora com os preços administrados, e a gente está vivendo uma situação em que o desemprego, a queda da renda e a inflação são consequências da crise, mas também são causas da crise. Porque se as pessoas estão desempregadas, se a renda delas caiu ou se a inflação está corroendo o poder de compra, elas não consomem. E se elas não consomem, o comércio fica estagnado, a indústria não produz. Se a indústria não produz, ela manda a gente embora, mais gente que é mandada embora não consome, aqueles produtos ficam encalhados no mercado e os serviços também não têm possibilidade de realização. Ou seja, é o completo círculo vicioso em que não há saída fora de uma ação enérgica do Estado, em que a gente está vendo o Bolsonaro acreditando mais uma vez no livre mercado, mais promessas de que a gente vai decolar, e a situação está bastante deletéria. Para finalizar, vou colocar aqui um desafio, que é um pouco meu bedelho, embora eu tenha dificuldade de fazer isso, porque eu acho que não é alguém de fora que vai vir aqui dizer o que o sindicalismo tem que fazer, porque vocês sabem muito bem, porque vivem no dia a dia, vivem a base, vivem os desafios. Mas eu acho, concordando muito com o Sérgio Nobre, que a pandemia acelerou uma série de elementos que eram tendências no mercado de trabalho. Vários setores da economia já recuperaram o padrão produtivo pré-crise, poupando força de trabalho, então o desemprego vai se colocar como um elemento, e me parece que algumas questões vão precisar ser revistas. Em grande medida, a Seguridade Social, vinculada à carteira de trabalho, me parece que é um elemento que é necessário ser refletido. Quer dizer, o problema do Uber não é que o Uber não tem nenhum vínculo com a empresa Uber, é também o fato de existir subordinação real do trabalho e ausência de vínculos trabalhistas. Mas é fundamentalmente o fato de que se esse cara ficar doente, se esse cara se acidentar, se essa mulher que dirige um carro ficar grávida, ela não pode contar com auxílio maternidade ou não pode contar com auxílio acidente de trabalho, porque ela não tem carteira de trabalho, porque a carteira de trabalho, os direitos da carteira de trabalho estão vinculados ao registro do empregador. Talvez uma das pautas seria universalizar esse serviço, cobrar uma alíquota sobre empresas multinacionais para que elas paguem a possibilidade ou que os impostos que hoje são sobre empregados sejam sobre o total do lucro líquido. Por que eu tenho que pagar INSS na folha de pagamento do meu empregado, FGTS sobre a folha de pagamento do empregado? Talvez recolher sobre o lucro líquido dessa empresa e fomentar um programa de moradia que todos os brasileiros tenham acesso, um programa de previdência que seja universal, seja mais condizente com o cenário que a gente tem agora, na minha avaliação, dificuldade de reverter um fenômeno de baixa possibilidade de retomar a carteira de trabalho como um horizonte possível. Não que essa não seja uma luta necessária, a formalização do emprego, mas talvez o que são os direitos da formalização serem mais universalizados do que vinculados à carteira. E a outra coisa é a capacidade do sindicalismo ter muito mais incorporado uma dimensão de classe do que de categoria, levando em consideração a dificuldade da existência de categoria, a mobilidade de categorias com o trabalho intermitente e agora, com o fim do imposto sindical, a possibilidade do fim da unicidade sindical, aproveitar esse momento e unificar e construir grandes sindicatos ligados aos movimentos sociais e a pautas menos corporativas e mais de classe, talvez seja um desafio também para fortalecer o movimento sindical e revincular a capacidade também do sindicalismo ser mais representativo da classe trabalhadora e não de categorias específicas. Mas esse é um debate que eu deixo para vocês. Obrigada, desculpa passar o tempo. Tranquilo, muito bem. Obrigada, Juliane Furno, que sem dúvida enriqueceu muito o nosso debate de conjuntura na nossa 16ª plenária. Lembrando que na fala do companheiro Amarildo, o pessoal pode fazer as inscrições no chat, depois para as intervenções, serão 10 inscrições.
Dessas 4 já temos pré-inscritos, que são as forças políticas, mas os demais, então, é um sorteio. Então, na fala do companheiro Amarildo, o pessoal pode estar se inscrevendo, fazendo a inscrição ali no chat. Então, também, o pessoal ali está colocando no chat também, elogiando Juliane realmente pela brilhante fala, pela bela contribuição nesse debate de conjuntura. Então, mais uma vez, parabéns, recebe esse abraço e esses comentários ali no chat pela brilhante fala, muito bom a análise, e o pessoal já, aos poucos, já vai pedindo, então, a inscrição. Então, antes de passar para o Amarildo, a gente também frisar que esse debate de conjuntura, a fala do companheiro, nosso presidente da CUT estadual, Amarildo Sense, traz um pouco essa análise, não individual do companheiro Amarildo, mas a análise principalmente da executiva, da direção, um acúmulo, né, Amarildo, que a gente vem construindo ao longo dos últimos meses, trazendo, às vezes, muitos convidados, convidadas, para nos ajudar nesse debate de conjuntura, porque a conjuntura muda muito a cada dia, a cada semana, e às vezes, muitas vezes, né, João, nós trouxemos convidados para nos ajudar a compreender um pouco mais essa conjuntura difícil que nós estamos vivendo. Então, de imediato, passamos para o nosso presidente da CUT, Amarildo Sense, que terá 15 minutos para estar contribuindo nesse debate de conjuntura. Obrigado, Cleonice. Obrigado, Juliane. Combinamos um pouco as falas para que eu ficasse mais liberado para a gente arriscar mais naquilo que nós temos que combater, mas também aquilo que nós precisamos propor. Porque a luta se faz com luto nesse momento, mas se faz com luta, com esperança de que a gente possa mudar esse quadro existente. Lamentavelmente, chegando na marca dos 600 mil mortes nessa semana, Semana da Pátria, que vamos entrar, em que desde já convido a todas e todos para participarem aí das atividades do Grito dos Excluídos, que nós vamos realizar em várias regiões, cidades do interior e aqui em Porto Alegre, às 11 horas, no Espelho d'Água, ali na Redenção. A gente não pode perder de vista, numa análise de conjuntura, de que assim como em 64, boa parte dos empresários, parcela da imprensa, do judiciário que se calou, ele foi parte do processo do golpe, e os banqueiros, como foram os banqueiros da Farias Lima em São Paulo, da Fiesp, não é? Especialmente da Fiesp, o setor do agronegócio, que não param de ganhar com essa marca do fazendão que querem do Brasil, e que patrocinaram, junto com os grandes meios de comunicação, com a supervisão, eu diria, do Império Americano, o golpe que cometeram aqui contra a Dilma e que resultou na eleição do Bolsonaro. É claro que a estratégia se somou a toda essa persecução penal que prendeu injustamente o Lula, tirando da disputa eleitoral, que se pavimentou ali com o lavajatismo que destruiu a economia brasileira e muitas empresas, com o Diese fazendo o seu estudo, de em torno de 4 milhões de empregos foram ali perdidos, se a gente contabilizar as empresas, a própria Petrobras. E nós não vamos esquecer esse pato que a Fiesp colocou e dos dinheiros, das malas de dinheiro que eles patrocinaram e financiaram os votos dos deputados, inclusive parte deles aqui do Rio Grande do Sul, para tirar Dilma. Contra o quê? Não tinha nenhum crime, nada que pudesse justificar tamanho absurdo e golpe. É claro que esse Bolsonaro que se elegeu, ele fala essa língua desse setor empresarial, esse setor do agronegócio, setores da imprensa que, obviamente, não queriam que um governo progressista permanecesse no poder. E a Dilma, seguindo presidenta, logo Lula poderia voltar, e era o candidato favorável, digamos assim, nas pesquisas,
se não preso, se não julgado injustamente como foi. E é esse empresariado, esse setor do agronegócio e o setor dos bancos, é para esse público, aproveitando esse conservadorismo social, que o Bolsonaro fala. Em todos os eventos, todas as manifestações do Bolsonaro, ela tem o objetivo de fixar esse setor empresarial, econômico e social nas bases do seu governo. É claro que, nessa nossa leitura classista que a gente faz, é claro que a gente tem que considerar esse momento que a gente vive, em que a Febraban começa a desembarcar, dá sinais, não é? Grupos de mídia que apoiaram o golpe agora estão atrás de um outro candidato que não seja o Lula ou não seja o Bolsonaro, num discurso de que, contra o ódio, nós temos que buscar uma alternativa de paz, de desenvolvimento para o Brasil. É claro que eles estão na linha de pavimentar uma terceira via, porque ou é o Dória, o Leite, não é? O Ciro, mas não esqueçamos que era, né, o Bolsodória, o Leitenaro, como foi aqui, né, o nosso ex-governador, e todos eles se alinhando, ou o Ciro, que estava em Paris na hora de fazer essa disputa política e que não deu a sua contribuição. Essa crise de 2008, que a Juliana falou, não está resolvida. Aliás, a hegemonia que o capital faz, ele gera exclusão em nome da acumulação. E o principal objeto, o primeiro objeto da compensação dos prejuízos são os direitos trabalhistas. E o golpe em cima da crise, ela veio exatamente nesse sentido, que se soma à busca das privatizações das estatais, que são ativos importantes, como é a Petrobras e outros segmentos da economia brasileira, mas também os serviços públicos. Então, se a gente observar, primeira ação para garantir, né, a banca, a reforma trabalhista, para diminuir direitos trabalhistas, para manter o capital e a crise que o capital atravessa, né, o capitalismo atravessa, compensando com a diminuição de direitos, em troca, no momento de dizer que teríamos empregos de volta, e eles não apareceram. Reforma da Previdência, para que a banca tenha a garantia de que ele pudesse compensar com a diminuição das despesas com a Seguridade. E agora a privatização, que não quer acabar com os serviços públicos, se não privatizá-los. E atrás da privatização dos serviços públicos, um esquema do retorno do clientelismo político, que é o que, de fato, eles querem. Então, está certo quando o pessoal do movimento sindical ligado aos servidores públicos, eles cotejam não só a questão das carreiras públicas, como a relação dos serviços públicos da relação com o Estado democrático de direito. E fazer a privatização dos serviços públicos são ativos, porque atrás de serviços públicos existem bilhões de reais, trilhões de reais que giram em todo mundo, e a banca tem esse dinheiro. Os especuladores têm esse dinheiro circulando pelo mundo para achar ativos dessa natureza, com a garantia de que os estados patrocinem e financiem os seus serviços através da arrecadação de impostos. Então, é um sistema que faz uma blindagem do modelo de acumulação, concentrando riqueza e distribuindo a miséria. Isso explica a emenda constitucional 95, que congelou gastos públicos em nome de austeridade fiscal. Isso é a garantia da banca. Congelar significa ter uma sobra de dinheiro. Esse superávit primário só tem esse interesse, é a garantia do financiamento da dívida pública, e a banca ter certeza que os estados vão poder pagar isso daí. Aqui vai uma primeira questão. A gente vai ter que inverter, fazer uma luta de inversão dessa lógica de recolocar os pobres no orçamento e os ricos nos impostos. Então, ainda estava se discutindo a semana passada a discussão da reforma tributária dos dividendos, 15%, 20%.
Rico não paga imposto. Rico não paga imposto. Quem especula na Bolsa de Valores e anda pelo mundo especulando, não paga. Quem tem pago é a classe média brasileira, parte dela achando que vai ascender a rico, nunca vai conseguir, muito dificilmente. O mais provável é que vire pobre, né? E os pobres trabalhadores que pagam através do consumo, fundamentalmente, na matriz que nós temos de impostos no Brasil. Portanto, isso implica, companheiros e companheiros, nós trabalhadores, a uma luta de uma reforma tributária que exclua a renda até o teto da Previdência. Hoje a gente comentava numa reunião lá do Simpro, de conjuntura, como é possível que uma pessoa ela se aposente e no ato de se aposentar ela ganhe menos do que nativa, porque ela, além de receber um benefício que é menor normalmente do que o seu salário, ele ainda tenha uma incidência de imposto de renda sobre daquele recurso que ele vai receber. Então, nós temos que fazer uma luta de isentar de imposto de renda até o teto da Previdência, que hoje em torno gira de R$6.000, digamos. E isso tem que ser uma luta da classe trabalhadora brasileira. Eu tenho certeza que nós ganharíamos muito apoio de setores da classe trabalhadora que ficam, né, às vezes, não querendo ver no sindicato um instrumento de luta. Portanto, se combate a injustiça aqui, a concentração, tributando os ricos e super ricos. A reforma trabalhista, que eu estava fazendo referência, ela ainda se fez uma última tentativa, a semana passada, de piorar ainda mais o que já não está bom, através do PLV 1045, que foi enterrado ali no Senado, fruto de um mutirão, né, os companheiros aqui da CUT que fizemos para convencer o Lazier de que ele não deveria votar a favor daquele absurdo, e assim como o movimento sindical fez essa maratona, não é porque o ano que vem tem eleições e verdadeiramente eles se sentem ameaçados quando a gente põe em risco uma possível ou pretensa reeleição que eles querem. A reforma da Previdência está nessa atuada, aqui citada, né, pela que me antecedeu, né? E o sistema de previdência ele será o caos, porque se já quem tem aposentadoria não terá os reajustes, e isso é um problema social, porque nós vamos ter idosos com poder aquisitivo muito diminuído se comparado com o custo de vida, e nós teremos hordas de atualmente jovens que, quando alcançarão sua idade de previdência e aposentadoria, não terão o direito de garantir essa possibilidade. Portanto, a nossa tarefa histórica é de recolocar a classe trabalhadora do campo e da cidade como protagonista desse processo de recuperação desse país. Nós fizemos isso na década de 80 e está na hora de a gente assumir esse papel, porque a gente tem essa condição de contribuir nesse processo. Proposta terceira, a nossa luta é pela revogação desse entulho golpista, que é a emenda constitucional 95, que é essa reforma trabalhista que foi feita, covarde, que nós não podemos dar legitimidade, e todas essas legislações ambientais que acabam com a nossa biodiversidade, bem como essas privatizações injustas e a troco de banana foram feitas, como a Petrobras e outras empresas, agora o sistema da Eletrobras. Portanto, nossa classe precisa recuperar essa ofensiva, fazer o nosso melhor. Esse é o nosso papel histórico, e nós não temos saúde. E aqui eu queria fazer menção a alguns pontos fundamentais e centrais dessa nossa discussão. A questão da saúde como defesa da vida. E aqui, reconhecer o trabalho que os sindicatos da saúde fizeram ao longo desse ano, ainda fazem na frente das portas dos hospitais, para não deixar rebaixar a condição de trabalho
e a dignidade desse trabalho que fizeram no momento da pandemia. Nos pronto-socorros, nos hospitais, né? Esse plano de vacinação, o que seria do Brasil sem o SUS? Imaginemos, o que seria do Brasil se todos esses profissionais da saúde não tivessem sacrificado para que as coisas acontecessem e se evitasse o pior. Na educação, faço questão de dizer, por ser professor não só, mas porque essa discussão é feita no nosso sindicato Simpro, no CEPERGS e nos municipários. A educação pública está sendo abandonada, mas isso faz parte do modelo. Logo ali poderá vir voucher da educação. E isso faz parte do projeto do presidente da República, do governador do estado e de muitos prefeitos. E a pandemia mostrou, gente, as diferenças absurdas, gigantescas que há entre o sistema público e, às vezes, o sistema privado. O quanto a escola pública, no caso aqui do Rio Grande do Sul, estadual, está sucateada. Salários atrasados, congelados há mais de 7 anos. Esse índice de abandono a que vivem as crianças é algo assim surreal, muito triste, que condena o país e o nosso desenvolvimento. O governo desmonta aos poucos, congela gastos, retira do orçamento, porque esse é o modelo que eles pregam para poder, aos poucos, fazer os pacotes de privatização daquilo que é público para o sistema privado. E nós não teremos soberania num país como é o Brasil, sem que a gente tenha escola pública e privada de qualidade, referenciada socialmente. Não teremos saída sem esse investimento nas escolas. E está certo o CEPERGS quando trava essa luta, há certas entidades municipais quando resistem ao desmonte das suas redes públicas municipais e acertam os companheiros do Simpros, dos trabalhadores da educação privada, quando não aceitam o sucateamento dos seus salários e das suas condições de trabalho. Essa luta é de todos. Essa luta é nossa. É uma luta estratégica, como é a questão da saúde, como é a questão da educação. A elite resolve do seu jeito. Contrata escolas privadas mais caras, qualificadas. E essa defesa da escola pública, ela significa nós defendermos uma escola integral com revogação da emenda 95 e inclusão digital de todos os estudantes, né, e trabalhadores da educação, especialmente da rede pública. Na área da indústria, companheiros e companheiras, o setor do macrosetor da indústria tem feito discussões maravilhosas. Há mais de 1 ano e meio, todo o segmento do macrosetor tem reunido para dizer que não aceitam redução salarial, que não aceitam precarização das condições de trabalho e que nós precisamos de uma indústria que nos conecte com o sistema, com esse ativo ambiental que a gente tem e com as necessidades do povo brasileiro. E que esse modelo de produção industrial que se faz com proteína animal ou com exportação de commodities agrícolas ou minérios, ela não nos traz nenhum futuro pela frente. Nós, companheiros, podemos mais. A classe precisa da gente, o Brasil precisa da classe trabalhadora para mudar isso daí. Sobre privatizações, vou deixar um convite, porque está na cara que eles querem vender tudo. Um convite para que todos nós nos integremos ao plebiscito popular. Uma provocação inicial que fizemos na CUT e que agora está assumido por todo o movimento social, centrais sindicais e sindicatos do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, convoco todos e todas para que a gente dê uma resposta ao Guedes, ao Leite e aos prefeitos que querem vender as empresas, como aqui em Porto Alegre, o HPS e a Carris, como querem vender a Corsan, o Banrisul e Procergs, Eletrobras e Correios, vamos dar uma resposta conversando com a população, porque esse é um gesto que nós precisamos fazer. Fazer essa discussão, elevar a conscientização
e nós darmos uma resposta nos agregando a essa grande população que às vezes não tem condições de avaliar o que significa a privatização. E atrás disso, obviamente, essa discussão sobre o papel do Estado, que o Estado deve cumprir. Aqui, portanto, uma integração da nossa luta contra as privatizações, nos agregando ao plebiscito popular que será lançado e feito agora no mês de outubro. Vem a PEC da reforma administrativa. Alguém pode dizer, o que tem atrás da reforma administrativa? Tem o clientelismo político, é repassar para a iniciativa privada os serviços públicos. Eu já fiz um comentário sobre isso anteriormente, mas quem vai pagar o preço maior disso daí é a população usuária dos serviços públicos. Nós, na CUT, em parceria com muitos sindicatos, fizemos um gibi. Ele já foi assumido por São Paulo, Ceará, Minas Gerais, vários estados da federação, um gibi que dialoga com a população e explica e discute com a população de forma simples, pedagógica, didática, o que é a reforma administrativa. Mais de 100 mil exemplares foram aqui produzidos no Rio Grande do Sul e distribuídos. Isso nos alenta, porque as pessoas, aos poucos, vão se dando conta desse processo que está sendo desmontado em relação ao Estado democrático de direito que nós queremos defender. E essa denúncia aos parlamentares que votam esse processo. Então, essa campanha de outdoor, essas visitas às casas dos deputados, para dizer para as regiões de sociedade o que aquele deputado defende, é muito importante, porque vai chegar uma hora que esse deputado, esse senador, ele vai dizer para a população que ele está aí para defender a saúde, a educação, não é? E nós temos que cumprir esse papel de deseleger esses canalhas e covardes que entregam os direitos dos trabalhadores, entregam os serviços públicos e vendem de forma barata e vil aquilo que é o nosso patrimônio. A agricultura familiar. Um outro ponto que eu quero destacar aqui. A agricultura familiar, pilar do nosso desenvolvimento do Estado, é hoje alvo do agronegócio. E não tem segurança alimentar e desenvolvimento do Rio Grande do Sul se nós não considerarmos a agricultura familiar. E dizer que esse projeto de querer transformar o Brasil no fazendão não tem futuro. Isso é o extermínio da agricultura familiar. Por isso que os setores neoliberais e liberais falam no agronegócio. Agricultura como um negócio, não agricultura, que é a cultura de lidar com a produção de alimentos, o agronegócio. Contra isso, nós devemos lutar e a FETRAF está de parabéns por desenvolver esse trabalho com o que a CUT está desde já e sempre comprometida em defender esse papel estratégico do nosso desenvolvimento. Tem a questão das mulheres, num tempo de pregação da violência, de racismo, não é que nós temos desde já esse compromisso de continuar essa luta. Por fim, fazer um registro. Essa nossa relação com a política. Tem sempre uma conversa afiada que sindicalista não tem que se meter com a política e tal, como que se sindicalista passasse a vida fazendo outra coisa. Sindicalista vive de negociação, vive do meio político, das relações do mundo do trabalho, das relações do capital com o trabalho. E, ao que parece, é um discurso ideológico para que sindicalistas da direita e do empresariado eles possam ocupar esses espaços. Essa ideologia é para nos tirar de cena, é para nos enfraquecer. E o nosso recado é maior inserção e participação. Nós precisamos debater uma agenda para o período. O sindicalista não pode faltar às discussões, porque entende de diferentes áreas. Da educação, a gente está cheio de ver ministro da educação que não entende nada da educação, ministro da área da indústria que não entende nada da agricultura, que nunca entende nada da agricultura. Nós temos muito a contribuir para a discussão daquilo que é o potencial e as saídas para o nosso Brasil. Por isso que, além de deseleger conservadores, nós temos que nos unificar em torno de uma agenda de eleger
o máximo de parlamentares possíveis do campo da esquerda no próximo período. E que papo é esse que, por vezes, a esquerda prega de participação na política e, na hora de fazer as nominatas, sequer preenche todos os direitos das nominatas a que tem. Então, nós temos que superar isso e o movimento sindical tem que ter um compromisso no próximo período de elevar a bancada do campo progressista e de esquerda do nosso Estado. Por fim, mesmo, agora é hora de fazer o nosso trabalho. Nosso trabalho é fora Bolsonaro. Como bem disse o presidente da República, mais de Bolsonaro é menos do Brasil e menos aos trabalhadores. Por isso que a gente acerta nessa unidade das frentes, Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, com todos aqueles que defendem a soberania do nosso país e uma nação justa socialmente. Derrubar Bolsonaro é urgente. Temos todas as razões para tirar Bolsonaro. Negacionista, desemprego, custo de vida, xenófobo, racista, ataca a Constituição, o tempo todo, as instituições, não é? Não comprou vacina, produziu todas essas mortes, lamentavelmente, nesse nosso país. Temos todas as razões e nós devemos, nas ruas, nas redes e unificados, com muita organização no local de trabalho, fazer esse enfrentamento a esse presidente e aquilo que ele representa quanto governo. O Brasil precisa de nós. E se eles arriscarem, como pretendem, e anunciam, por vezes eu acho que é um blefe, para ficar assustando, mas se eles arriscarem, o Lewandowski, e nós temos que dizer também, disse, é um crime inafiançável e imprescritível. E defender a democracia significa defender a Constituição. E defender a Constituição não pode ser uma ameaça à democracia, porque eles querem é o desmonte dessa Constituição. Portanto, acertamos muito quando nós fomos às ruas desde o início da pandemia, por vezes arriscando o nosso couro com atividades simbólicas para fazer essa luta, essa disputa desumana, desigual, não é, em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. Companheiras e companheiras, a classe trabalhadora precisa de nós, dirigentes. O Brasil precisa da gente. Nós queremos mais. Queremos tudo aquilo que nos tiraram nesse último período pós o golpe. E nós, sindicalistas, junto com os nossos representados, as nossas famílias, os nossos amigos, todos os ambientes das nossas relações, devemos seguir debatendo, formulando nossas propostas, nos organizando nos locais de trabalho, porque juntos e mobilizados somos mais fortes. Um grande abraço, viva os 38 anos da CUT, do Brasil e do Rio Grande do Sul. Fora Bolsonaro. Agora eu queria convidar, por fim, pessoal, desse momento de abertura da conjuntura, o nosso convidado especial, que nos mandou aqui uma mensagem aqui ao Rio Grande do Sul. Vamos ver? Pode Queridos botar aí. companheiros e queridas companheiras da CUT, eu fiquei muito feliz que vocês estejam fazendo plenárias virtuais em todo o Estado brasileiro para discutir a questão dos trabalhadores. É muito importante. Afinal de contas, nós temos uma crise sanitária sem precedentes na história do país. O governo não cuidou de forma irresponsável, ele tem culpa por parte das mais de 567 mil mortes. Poderia ter evitado isso. Poderia ter evitado isso se tivesse feito o que a ciência mandou fazer e o que a inteligência mandava fazer. Era preciso ter criado um comitê para cuidar disso, ter juntado os cientistas, os governadores, os secretários de saúde e ter tido um protocolo que nos orientasse como enfrentar a pandemia. Não. Ele não acreditou no coronavírus, ele não acreditou na vacina, ele não acreditou na máscara, ele não acreditou no isolamento, sabe? E ainda receitou remédio e montou uma verdadeira fábrica de corrupção que a gente está vendo agora na CPI, de pessoas, inclusive, ligadas a ele, ligadas ao ministro militar dele, para comprar vacina na base da corrupção. Então, nós temos esse problema. Nós temos o problema do desemprego. São 15 milhões de pessoas desempregadas, além dos milhões de pessoas desalentadas, que já nem estão procurando mais emprego.
30 e poucos milhões de pessoas trabalhando no bico, de forma intermitente, sem ter uma renda fixa, sem ter uma previdência, sem ter nenhum sistema de seguridade social. Além disso, a fome voltou e voltou pesada. São 19 milhões de pessoas que estão passando fome nesse país e mais de 34 milhões de pessoas que não conseguem consumir as calorias e as proteínas necessárias à boa sobrevivência humana. Além de tudo isso, nós temos um presidente que nunca discutiu desenvolvimento, nunca discutiu investimento em infraestrutura, um presidente que nunca fez os investimentos necessários na área da educação, da saúde, na ciência e tecnologia. E ainda tem um ministro que diz que a universidade tem que ser para poucas pessoas e não para muitas pessoas. É esse país que vocês têm que ajudar a mudar. É esse país que vocês precisam definitivamente nos dar a palavra de ordem do que fazer. Vamos para as ruas? Vamos tirar Bolsonaro? Vamos interditar Bolsonaro? Era preciso que o presidente da Câmara colocasse o impeachment em votação, e me parece que não vai colocar. Um presidente que, ao invés de indicar, ao invés de discutir saúde, ao invés de discutir salário, ao invés de discutir emprego, ao invés de discutir melhorar a vida do povo brasileiro, fica discutindo voto impresso. Não é possível. Algo está errado nesse país e só quem pode mudar é o povo brasileiro e o povo trabalhador brasileiro. É preciso a gente pensar efetivamente que Brasil que a gente deseja, sabe, a partir desse instante. Que Brasil que a gente vai querer depois de 2022? Nós vamos ter eleições e vai ser um momento muito oportuno da gente, inclusive, pensar. A gente não vai mudar o Brasil só mudando o presidente, é preciso mudar a Câmara, é preciso mudar o Senado, é preciso votar em mais gente responsável com os trabalhadores. Aliás, eu acho que cada deputado deveria assinar um compromisso. O que ele vai fazer para os trabalhadores quando for eleito? Vocês poderiam fazer um documento e pedir para os deputados assinar, para saber quem é que vai garantir que o sindicato volte a funcionar livremente. Quem é que vai garantir a geração de emprego, a distribuição de riqueza? Quem é que vai garantir que os trabalhadores voltem a ter a previdência como já tivemos em melhor qualidade do que nós temos hoje? Nós temos que dizer alto e bom som. O povo brasileiro não quer voltar a ser escravo. O povo brasileiro quer ser trabalhador, quer ter registro em carteira profissional, quer ter direito à previdência, quer ter direito à seguridade social. As pessoas querem ter direito a um bom sistema de saúde. Nós provamos que é possível fazer esse país. E eu acho que a CUT sabe disso. A CUT é uma peça extraordinária nessa máquina poderosa de transformação social que é o povo brasileiro. Por isso, eu queria dar um grande abraço a todos os companheiros da CUT, todas as CUT do Brasil. Estou pronto para ler as decisões de vocês, sabe, depois dessa extraordinária iniciativa de reunir todas as CUT do Brasil. Isso aí, os comentários no chat. Lula 2022.